22 horas e 22 minutos, abrindo a gaveta aqui, mais um programa com Rafael Hungria. E eu quero agora fazer a oração da força do credo, como sempre. Vamos lá? Amado Deus Pai, eu sou sua filha, que a serviço secreto do Senhor humildemente lhe implora, pela luz necessária e ajuda dos mestres ascensionados, para que neste momento eu possa ajudar a todas as pessoas que estejam vendo essa live, não importa o dia, que nenhum mal possa me atingir. Com o poder de Jesus Nazareno, nós nos cobriremos. Boa noite! Muito bom você ter vindo, agradeço demais, as pessoas estão assim, achando o máximo a tua presença, porque nós vamos colocar as cartas na mesa. E eu já coloquei aqui, tirei 3 cartas, né, antes de iniciar o programa. O mundo, sabendo as verdades que estava escondida e precisa saber. E eu estou aqui com o Rafael para podermos falar desse governo oculto. Elas existem, que eu sei, mas você pode detalhar, porque eu sei que você faz parte de um centro de pesquisa magnífico e que pode comprovar isso, tá, gente? Então, preste bem atenção nas coisas que ele está falando, porque são tudo coisas comprovadas e que a população do mundo esconde. Bom, Samantha, a gente sabe que nós estamos envoltos de um sistema. Há mais ou menos 34 mil anos, vem sendo estruturado por alguns grupos que se estabeleceram aqui na Terra, pelo menos nessa região onde nós estamos, e eles vêm construindo, diante dos seus impérios, suas nações, seus grupos de poder, criando essa matrix. A princípio, eles, achando que o ser humano deveria servi-los, né, como escravos, até hoje eles mantêm essa ideia de escravidão da humanidade. Como que se iniciou isso? Na história da humanidade, nós vamos encontrar a chegada de alguns visitantes aqui na Terra. Muitos chamavam eles de antigos astronautas, ou alienígenas do passado, ou extraterrestres. Só que, na verdade, eles não são extraterrestres, né? Eles são aqui da Terra mesmo. E muitos não entendem o que de fato eles são. Pessoas acham que são anjos caídos, são seres do mal, só que na verdade são apenas seres que estão vivendo no engano, na inconsciência ainda. Não evoluíram o suficiente em espiritualidade, em conhecimento para atingir o nível de ética e moral necessários para conviver com outros que estão aí junto com eles na Terra, né? De fato, eles colonizaram a Terra no passado, esta região onde nós estamos, e foram construindo seus impérios. E estabeleceram um verdadeiro governo oculto por trás de um governo que se expressa... Todas as áreas, né? Sim, governamentais, políticas, midiáticos e principalmente também os órgãos religiosos, né? Eles se infiltraram em todos os grupos que tentavam trazer um conhecimento para a humanidade. Isso sempre aconteceu. De tempos em tempos, eles tentavam sempre manipular a história para confundir os seres humanos que eram vistos como escravos e trabalhadores desses grupos, né? Eles não poderiam ficar por muito tempo nessa colonização, né, lidando com o ser humano da Terra dessa maneira. Eles confundiram a humanidade, né, com ideias religiosas, com ideias políticas, econômicas, midiáticas principalmente. Eles se espalharam por vários setores e construíram uma pirâmide de poder. Eles queriam o poder a todo custo. Como se fosse a máfia, né? A máfia brigando isso, entre porque eles. A Terra era de interesse deles. A Terra, quando eu digo, eu falo essa região onde nós estamos. Então, até isso eles esconderam de nós. É uma matrix globular. Não, tudo que nós vivemos é uma mentira. Sim, eles esconderam desde o formato da Terra, até a história da humanidade, até a nossa origem, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós. Nós não temos ideia de absolutamente nada. E né, como manipular aquelas pessoas sob um domínio total, né? Colocando regras, colocando sistemas e principalmente no financeiro. Eles sabiam, né, que infiltrando-se nessas instituições, na verdade, sempre quando acontecia uma manifestação de evolução para a humanidade, ou uma intervenção que era realmente divina na Terra, esses grupos de poder que estavam aqui já infiltrados, faziam o favor de ir lá e manipular aquele conhecimento. As religiões, inclusive, foram criadas por esses grupos. E muitos desses representantes, que não tinham absolutamente nada a ver com a intervenção divina na Terra, se fizeram passar por deuses, até pelo próprio Deus na Terra.
pelos próprios mensageiros divinos. E não eram. Eram apenas seres humanos com uma genética diferente, provenientes de outros lugares aqui da Terra mesmo. Tá? Não são iguais a nós, eles têm características genéticas diferentes, mas eles tinham uma tecnologia superior e um conhecimento superior à raça humana da Terra. Enganaram a população. Você fala inteligência superior, né? Tinha uma inteligência racional, científica, porém não tinha uma consciência espiritual. Né? Então tinham um abuso de poder. Para eles o que interessa é o poder, é prolongar a vida deles, é ter hegemonia sobre outros povos. Eles venceram várias guerras, ocorreram várias guerras aqui, muitas raças foram dizimadas na história. Na verdade, a nossa própria história foi dizimada. A gente não tem conhecimento do que aconteceu antes de 13 mil anos para trás. Não, e eu estou entendendo que os livros vão ser rasgados, né? Que muita coisa vai mudar na história porque vai ser provado agora, né? Está previsto isso, você confirma? A origem da humanidade se deu aqui, né? Na Amazônia, no Brasil. A gente tem evidências em pesquisas sobre isso. O início da civilização se deu basicamente há 450 milhões de anos. A primeira civilização da Terra, conhecida como os Murios. Eles chegaram aqui, mapearam toda a malha eletromagnética da Terra, construíram diversas construções e bases em pedra, principalmente construções escalonadas, né? Tá. Construíram diversas estradas em cima dessa malha magnética. Uma dessas estradas existe até hoje, resquícios dela, que é o Caminho de Pé-Abiru, ou Estrada Real, né? Na Europa também existem partes dessa estrada. Em povos antigos nós vamos encontrar a presença, né, daqueles deuses do passado que vinham para orientar os seres humanos daquelas culturas, daqueles povos, estavam sempre relacionados a esses mensageiros, esses antigos construtores, né? Mensageiros divinos. Depois houveram outras intervenções de seres ainda mais superiores, né, que sempre vinham para trazer um conhecimento, para orientar a humanidade. Mas em contrapartida foi o que eu falei. Infelizmente, esses grupos paralelos, que eram seres humanos de outras raças, aqui da Terra mesmo, colonizaram estas terras e manipularam o ser humano. Foram se desvirtuando e desvirtuando outras pessoas também, né? São milênios de manipulação, né? As pessoas estão despertando. Elas estão começando a entender que ocorreu realmente uma grande manipulação na história da humanidade. E é isso que a gente tem que compreender. Porque se a nossa história é muito mais antiga do que nos contam, e se esses grupos de poder, essas outras raças aqui chegaram e manipularam todo o conhecimento e toda a história, então onde nós estamos, né? Qual é o nosso papel aqui? Quem somos nós? Então estamos imersos num mundo, num sistema criado por grupos de poder que controlam as nações, né? E eles estão brigando entre eles, querem o poder a todo custo, mas estão caindo. Estão caindo por quê? Por que eles serão expulsos desse mundo onde eles acham que é deles, né? Porque acabou o prazo para eles terem essa experiência. A hegemonia que eles tiveram sobre o ser humano, sobre a humanidade, acabou o prazo. Aliás, ele está perdendo todo o controle. Exato. Né? E eu quero que você me mostre, aqui, ó, qual o caminho para essa felicidade aqui na Terra. O que a espiritualidade, que aqui a Carta da Estrela mostra, o que a espiritualidade tem para nós? Qual é o caminho para essa felicidade que a espiritualidade está ajudando nesse momento? A gente tem que compreender que existem grupos evolutivos diferenciados, né? A espiritualidade, né, os ascensionados, eles atuam a partir do plano espiritual e faz parte aqui da Terra ainda, tá? Muitos acham que são outras dimensões da realidade, não são. Mas é aqui mesmo. É aqui mesmo. Existe o nível dos ascensionados, dos seres mais evoluídos, existe um nível intermediário no mundo espiritual, existe um nível ainda onde existem seres que desencarnaram, estão num sofrimento. São muitas pessoas. Estão no engano, porque o governo oculto, esses grupos que eu falei, manipulam o mundo espiritual. Da maioria dos médiuns, né, e canalizadores, pessoas que se comunicam via mediunidade, espiritualidade, estarem sendo enganados e confundidos por forças, por entidades e por seres dominadoras que se passam por seres de luz, na verdade estão no mundo espiritual, aqui na Terra mesmo, né? Fingindo que são consciências ascensionadas ou seres extraterrestres, sendo que não existe isso no mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo onde estão os desencarnados, tá? Tanto humanos como de outras raças também. Como eu disse, existem outras tipologias humanas que vieram de outras regiões e alguns também morreram. Então eles controlam o mundo espiritual também, dentro de uma faixa de frequência astral que nós entendemos que é um mundo de frequência mais baixa do que este onde nós estamos aqui. O mundo físico... Não, aqui mostra, né? Direitinho, olha aqui.
O mundo Cada físico, sacrifício. ele está numa frequência mais alta, mais acelerada do que o mundo astral. O mundo espiritual é uma frequência mais baixa. Os ascensionados atingiram um nível de consciência tão alto que eles conseguiram ascender para aquele nível espiritual superior, então eles estão num mundo, numa realidade positiva e colaboram com esses que estão em sofrimento, vamos Por dizer isso assim. que eu falo muito que o astral, essa coisa de fazer uma viagem astral, eu fiz viagem astral, eu fui não sei o quê. Viagem astral, você só encontra isso que ele está falando. Então, eu uso nas terapias, são decretos, onde eu ponho a vibração através da minha voz, da minha energia, tirar aquela frequência e não permitir que a pessoa fique no astral. Porque a meditação, na verdade, ela não é para você ficar flutuando, é para você ficar em estado de alerta, receber as informações, não é isso? Quando a gente entra no relaxamento, né, e baixa a nossa frequência cerebral, no estado alfa, por exemplo, no estado teta ou no estado delta, que é quase zero, nós estamos interagindo com quem? Com entidades espirituais, no mundo espiritual, dos desencarnados. Então você abre a sua frequência, o seu campo, tanto para energias baixas como para seres que estão no mundo espiritual do lado positivo também. Só que você está vulnerável no mundo astral. Quando você está em beta, que é o estado de vigília que nós estamos aqui, despertos, conscientes, alertas, se eu baixo a minha frequência e começo a entrar em alfa, eu fico aberto, né? Para um médium, por exemplo, incorporar, canalizar, ele tem que baixar um pouco a frequência dele. Daí o risco dele ser influenciado por outras Exato. forças. Então, Existem entidades até muito boas, mas também existe aquele que se infiltra, que são os infiltrados dentro da espiritualidade. Né? E essas forças ocultas, esses governos ocultos, manipulam essas frequências mais baixas. Tá? Inclusive, eles têm tecnologias de antenas, de ondas de rádio, tecnologias que eles manipulam essas frequências, inclusive manipulam o ser humano diante da alimentação errada, né, que a gente tem, nossa frequência baixa, física, emocional, mental. Por isso que as pessoas estão em depressão, sofrendo, eles manipulam a indústria farmacêutica, eles querem alterar o DNA humano para que a genética que está sendo aprimorada, que está passando por uma mutação dessa raça, nós chamamos de raça adâmica, que está indo da sexta para a sétima raça, não conclua esse processo. Eles não querem que o ser humano passe por essa mutação. Então eles querem manipular geneticamente o ser humano, querem atrasar a evolução do ser humano na Terra, tanto física como espiritualmente, tá? Por isso que a gente está falando o quê? Que nós temos que acelerar nossa frequência, nós temos que aumentar nossa vibração, principalmente as nossas ondas cerebrais equalizadas acima de 27 ciclos de Hertz. Sim. Ou seja, entrar em estado gama, 30, 40, 50 ciclos, porque nós vamos aumentar nosso campo, nossa carga vibracional. Então, tem dias nos proteger. Chegou a 140, é isso? Sim, a carga do planeta, né? Estou falando da nossa atividade cerebral. A cerebral. Nossa atividade cerebral tem que estar alta e nosso campo vibracional também. Então, quanto mais acelerado nós estamos, não é agitado não, sem controle, é acelerado, é aumentar a vibração. Essa do planeta, também ela altera o ser humano? Altera. Então, é isso que eu gostaria de saber. A Terra está passando por uma transição, acelerando sua frequência também. Só que, na verdade, não é que está entrando numa outra dimensão. A Terra está acelerando num processo de um novo ciclo, uma nova onda moduladora, que nós chamamos. De muito mais luz, né? Uma transição. E vai alterar a frequência vibracional, tá? Vai acelerar. Então, essa aceleração, nós temos que acompanhar essa mudança. Se a gente não acompanhar e continuar no astral... Se nós continuarmos vibrando baixo, indo para o astral... Corre o risco de ser ceifado, né? Nós vamos morrer, ir para o mundo espiritual e de lá não existe evolução alguma. Não tem. Não tem. Ou você reencarna, ou você vai para o mundo dos ascensionados e fica esperando uma oportunidade para voltar para a Terra. Ninguém sai do plano espiritual. Ninguém evolui a partir do plano espiritual. Porque o plano espiritual é aqui na Terra. Só existe um caminho da evolução se dar, que é dimensionalmente. E essa evolução se dá com o corpo. E não sem o corpo. Aqui mostra pai e mãe, energia nossa. Então, a Terra, ela vai evoluir mentalmente. Sim, por isso que o governo oculto quer destruir o ser humano na sua saúde, na sua alimentação, no seu lado emocional, psicológico, mental, espiritual. Por quê? Desestrutura totalmente a nossa vida para que a gente não consiga acompanhar a transição da Terra, essa aceleração vibracional. Só que muitas pessoas estão caindo no engano também em práticas espirituais que baixam a frequência em vez de acelerar.
meditar de uma maneira que você baixe sua frequência. Então você está entrando tipo, na onda dá contrária. abertura, fendas. Isso. Que a pessoa se deixa levar. E eu estou vendo muitas pessoas mudarem de comportamento, se tornarem outro ser. Porque estão perdendo o controle da sua própria vida. E essas pessoas não devem permitir... São marionetes, né? Porque esse governo oculto que está sendo desmantelado, ele vai dar os últimos estertores contra a humanidade. Ele vai tentar se manter no poder a todo custo. E vai tentar dizimar grande parte da população. Era de interesse deles dizimar 2/3 da humanidade. Mas eles não conseguiram. Por quê? Acima de nós existem grupos muito mais evoluídos. Eu não estou falando da espiritualidade em si. Eu entendi. Estou chamando desses seres, esses amigos, de dimensionais. Dimensionais, que até eu vejo aqui, né? Que são... É como se fossem casais, né? Que ajudam. São os verdadeiros seres de luz. Não são os ascensionados também não. Porque os ascensionados morreram. Estes que eu estou falando são seres vivos, de pura energia. São os verdadeiros seres extraterrestres, os galácticos, muitos chamam, os dimensionais. Que não tem morte. Sim, os amigos das estrelas, né? Eles são os dimensionais, estão em dimensões superiores, eles não estão no processo de nascimento, morte e renascimento. Não, eles não estão aqui. Eles são de outras realidades e interagem conosco a hora que eles quiserem, mas não através de mediunidade, de canalizações e de vias espirituais. Eles não precisam disso. Eles estão atuando... Resumindo, as religiões estão acabando e vai acontecer algo muito grave, né? A origem das religiões tinha uma história verdadeira. A origem. A origem, sim. Porque não era religião. Em toda a sua história, cada religião, você vai encontrar ali acontecimentos, fatos, que nada tinham a ver com uma religião. Era a presença de mensageiros, de emissários divinos, de seres diferentes, né, que faziam coisas que ninguém tinha visto antes. E muita coisa vai chocar, né? Vai. Porque eles estão voltando. Esses mesmos emissários divinos sempre estiveram presentes, né, e vão voltar mais uma vez. E é por isso que as religiões estão em desespero, porque elas mentiram com relação a esses seres. Criavam instituições, grupos, igrejas, rituais, adorações e manipulavam a história das religiões e dos mensageiros. Inclusive Jesus Cristo, a história foi completamente manipulada, né? Todos eles. Nós não temos o conhecimento intacto, original realmente que foi passado. As religiões manipularam isso. A Igreja Católica e lá no Vaticano, eu sei que eles esconderam muitos arquivos e que parece que esses arquivos já estão sendo recuperados ou já foram recuperados. Isso é verdade? Sim. O Vaticano foi um dos detentores, né, que roubaram todo esse conhecimento, os antigos livros, para não deixar que a humanidade tivesse acesso ao conhecimento. As informações foram deixadas no passado pelos grandes mestres, né, que são quem? São estes amigos das estrelas, os dimensionais. Tá? O fato é que estes mesmos amigos das estrelas, os extraterrestres do bem, estão voltando, né, e vão se manifestar para a humanidade mais uma vez, porque isso é cíclico. Então, desta vez, eles vêm para realmente fazer a limpeza, transformar esse sistema que está aí e não mais permitir que estes grupos de poder continuem trabalhando contra a evolução do ser humano. Por isso que este momento é muito especial. Por isso que nós temos que entender o que está acontecendo. Existem muitos enganos, mesmo na espiritualidade, nas religiões, na ciência. Tem muita mentira que foi contada para nós e a gente tem que acordar. Aqui está mostrando, né, a carta, as chaves serão abertas, né? Olha que interessante. Todas as 7 chaves, porque aqui são as 7 chaves. Isso tem um sentido, onde vem a luz do sol, o poder do sol, a energia do sol, e um convite para a humanidade para seguir nesse rumo, sim, não é? Como está aqui. O que você tem para falar disso? Porque nós precisamos resgatar o conhecimento. A verdade original sempre foi passada. Só que esses grupos do governo oculto vinham e manipulavam. Quem eram eles? Eles ficaram conhecidos no passado como os Anunnakis. Tá? Pesquisem sobre os Anunnakis e outras raças também. Muitos acham que eles vieram de fora da Terra, mas não, são daqui mesmo. Esse conhecimento, que era manipulado e distorcido, vai ser trazido à tona, resgatado. Tudo que foi escondido de nós vai ser revelado. De fato, esses grupos vão ser desmantelados, esse governo oculto vai ser expulso daqui e muita coisa vai melhorar. Nós precisamos implementar um novo sistema.
um sistema aqui mais está digno. mostrando, porque é a ressurreição e a vida do ser humano, do amor, a morte do velho, a religião que nós vamos ter é a religião amor. Então é a ressurreição e a vida, a parte antiga indo embora. É muito interessante esse aspecto da vida, né? A vida eterna. O que seria isso, né? Jesus Cristo deixou esse conhecimento, essa verdade, esse caminho, né? Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a vida? Será que nós temos que morrer para atingir a vida eterna, como muitos dizem, né? Ou nós podemos alcançar a vida eterna estando vivos, como ele conseguiu, o próprio, né? Ele provou a morte, ele provou que não conseguiria passar pelo processo da morte. E ele se manteve vivo e provou, mostrou para todos que era possível sim uma transmutação, uma ascensão em vida. Então ele realmente foi com o corpo para outras dimensões da realidade. E é este o caminho que o ser humano tem que descobrir, essa ressurreição, esse autoconhecimento, esse amor, esse renascimento para uma nova realidade. E a Terra, passando por essa transição, está acelerando as frequências, porque justamente os portais estão se abrindo. Muitas pessoas confundem, né, não entendem muito bem essa relação com as realidades dimensionais, né, ou realidades paralelas. E essa história, o mundo é uma bola, não é uma bola, eu também nunca confiei nessa história e vocês conseguiram provar isso. A Terra, ela não tem esse formato que a ciência apresenta. É uma mentira que foi imposta para nós há mais ou menos 500 anos, né? Na verdade, a Terra, ela tem um formato diferente. Ela é uma grande rocha, grande plataforma, que muitos chamavam aí no passado de plano físico, né? Ou Gaia, que é a grande Terra. Na verdade, é um sistema, é o sistema Terra. Nós identificamos através de experimentos científicos que não existe curvatura alguma nas águas. Eu quero que você explique isso e esclareça bem para as pessoas sobre esse estudo. A princípio, nós achamos um absurdo essa revelação, essa informação, né? Mas como nós somos cientistas, fomos pesquisar para encontrar realmente a curvatura do globo terrestre. Foi feita uma medição. Foi feita uma medição com cálculos matemáticos, né? Tendo em vista os 40 mil quilômetros de circunferência da Terra, do globo, né? Com um raio de 6.321 quilômetros, você consegue calcular a uma certa distância quantos metros de curvatura de queda vai existir a uma certa distância do observador. Em linha reta. É redonda. Exato. Fizemos vários experimentos em mares, em grandes lagos, né? Em superfícies aquáticas, e não encontramos curvatura alguma na Terra, em longas distâncias, né? E isso nos provou realmente que tem algo errado. Não existe a tal curvatura da Terra. O que existe é uma suave convexidade no relevo dos continentes. Então existe sim uma curvatura na parte terrestre, mas não é uma curvatura do globo, e sim uma convexidade da Terra, né? Iniciando-se no nível do mar e subindo até o pico mais alto, descendo até o nível do mar. Então nós descobrimos que está tudo errado, não é o que a ciência diz. Fomos analisar os astros, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas. Nada disso é como a ciência apresenta. A astronomia está totalmente equivocada. Muita coisa, muitos livros vão ser rasgados. Bom, tudo isso faz parte do sistema Terra. O Sol, a Lua, as estrelas, esses planetas, né, que são as estrelas errantes. Mas o que nós sabemos até agora e podemos provar é que a Terra não é simplesmente esses 5 continentes que nós conhecemos. Como ela é uma grande plataforma, existem outros continentes nesse mesmo sistema. Podem ter tecnologias avançadas. Outras raças, outros seres humanos vivendo nessas outras terras. É de lá que esses visitantes do passado vieram, colonizaram essas regiões aqui onde nós estamos. Existe sim vida em outras regiões da Terra. Nós fizemos algumas pesquisas perto da Sibéria e da Rússia e nós identificamos a existência de um continente desconhecido atrás da Sibéria, da Rússia. Existe uma grande muralha de gelo lá. E o mundo já sabia, né? Sim, o governo oculto sabe. O governo oculto sabe disso, né? Existem mais omitem continentes. Porque tem algum benefício aí. Na verdade, eles se instalaram em bases na Antártida, né, há muitos milhares de anos atrás, e eles têm bases lá. E eles estão esperando, na verdade, o gelo da Antártida derreter para eles voltarem para suas bases, que ficaram lá submersas no gelo, né? Então, existem outras terras. O que acontece é que foi colocado em torno da nossa região um grande campo eletromagnético. Muitos chamam de domo, né? Mas são camadas atmosféricas e um grande campo de energia
que envolve o nosso primeiro anel, que nós chamamos, que é a Terra, onde nós conhecemos, aqueles que vieram no passado para cá estão aqui até hoje, vivendo em bases subterrâneas, e eles que coordenam os governos ocultos, eles têm os seus laranjas na superfície da Terra, que trabalham para eles, fazem toda essa articulação dos governos, das religiões, das instituições, enfim. E quem manda realmente, ou mandava, vive em bases subterrâneas, porque eles não sobrevivem na superfície, porque do local onde eles vêm, as condições de magnetismo, densidade dos corpos, pressão atmosférica é outra. Eles não sobrevivem aqui. Então eles vivem em condições especiais que eles construíram em bases, em bunkers, né? Então o que acontece? Eles precisam voltar para o mundo deles. Então esse campo eletromagnético vai ser aberto, eles vão ser deslocados para lá e a Terra vai ter realmente um novo sistema e somente quem vai estar aqui, aqueles que têm realmente condições de evoluir, crescer e avançar num sistema muito melhor do que esse que eles construíram. Muitas invenções são ceifadas e que não deixam as pessoas mostrarem as suas invenções, seus produtos, suas coisas, porque tem uma área farmacêutica, tem uma área... Eles não permitem que nenhuma descoberta inovadora venha desmantelar o sistema deles, né? A indústria farmacêutica, as informações midiáticas, educacionais, né, o conhecimento da história do homem, da origem da humanidade, eles não vão permitir, por enquanto, que isso venha à tona. Mas não vai ter jeito. Isso vai vir à tona, as revelações vão vir, começando pelo formato da Terra, e isso vai abrir as portas, né, abrir todo um caminho para que a gente descubra a origem da humanidade, como o ser humano foi criado aqui, como a raça humana surgiu na Terra, que também foi obra desses visitantes, que manipularam geneticamente uma raça que existia aqui, bem primitiva, né? Não era macaco, o homem não veio do macaco, o ser humano foi manipulado geneticamente por esses seres geneticistas, cientistas que chegaram aqui, os Anunnakis, né? E foi evoluindo, o que nós conhecemos como raça adâmica. Mas também ocorreram intervenções divinas de seres dimensionais, de seres que estão relacionados a esses grupos superiores. As religiões desenharam uma imagem que a gente conhece hoje, de anjos, arcanjos, mas na verdade são os extraterrestres da luz, do bem, os irmãos das estrelas, que vêm sempre nos ajudar e respeitam o nosso nível de entendimento, de crença, de entendimento de quem são eles. Então as pessoas estão chegando num momento que vai haver uma unificação da verdade, mas não tem como ocorrer essa unificação sem que exista também uma intervenção física, não só espiritual, extrafísica, mas física também. Física, né? Porque a gente precisa de uma comunicação, de um contato direto. A gente tem que se desenvolver e interagir com essas realidades paralelas como informação para nós. E é isso que nós de Dáquila desenvolvemos e buscamos pesquisar também. Porque nós estamos investigando essas realidades dimensionais e buscando esses contatos, essas interações fisicamente com os nossos amigos das estrelas, né? Não através de mediunidade, canalizações, mensagens intuitivas, não, nem telepáticas, não, é tudo verbal, físico e direto, porque não dá mais para a gente continuar não tem mais tempo, interpretando, recebendo e manipulando a informação. Infelizmente o nosso ego, mesmo querendo buscar um trabalho de bem para a humanidade, nós acabamos manipulando a informação e, sem querer, atrasando a evolução da humanidade. Por isso que eu queria que você viesse aqui, porque as verdades precisam ser faladas. E mesmo quem trabalha com a luz e tal, eu vejo às vezes que as pessoas estão querendo manipular para manter um canal, para manter a divulgação das coisas, mas tem um fundo também de manipulação. E o propósito do agora é a energia pura. Quando você lida com o abstrato, com o espiritual, mas você não consegue ver, tocar e cientificamente provar realmente, você acaba entrando numa seara que muitas vezes nós mesmos nos enganamos com o animismo, com a autossabotagem do ego, com a tentativa de nos sentirmos mensageiros de algo superior, e às vezes a gente confunde a nossa personalidade com as mensagens que estão chegando. Lógico que existem médiuns, canalizadores com intenções extremamente positivas e fazendo um ótimo trabalho no mundo, né? Mas chegou um momento que esta fase espiritual, astral, precisa passar. Porque a Terra está acelerando, como eu expliquei,
nós vamos precisar entrar num nível dimensional. Totalmente diferente do que é. As interações não serão mais astrais, espirituais, serão físicas, diretas, dimensionais. E eles estão aí esperando a nossa aceleração, a nossa elevação vibracional, para que a gente interaja com eles, como eu estou interagindo com você aqui agora. Olho no olho, conversando fisicamente, cara a cara. E é isso que eles querem, porque eles querem passar informação diretamente para a humanidade, e não que seja de uma forma que as pessoas vão interpretar mais uma vez, que é um espírito incorporando. Compilar em livros para as pessoas depois interpretarem os livros e criarem suas doutrinas. Não dá mais. Estamos cheios de doutrinas, cheios de religiões, cheios de grupos que interpretam, que acham isso e aquilo. Não tem achismo mais. Nós temos que buscar diretamente você isso. Falando isso tudo, eu vejo assim, né, que tem pessoas que conseguem... Nós estamos dentro de uma anomalia aqui na Terra. E é isso que a gente tem que romper. E essa anomalia diz respeito a essa genética que foi adulterada no ser humano. Porque o nosso corpo também não está no seu potencial máximo, ou seja, no seu padrão original. Mesmo porque o que nós comemos, isso, tudo influencia. É como se fosse um veículo, um carro, que nós temos que colocar o verdadeiro combustível nele, né? E ele está danificado, está com o pneu furado, está com o motor quebrado, está com problemas de funcionamento. Então a gente não vai conseguir interagir com as realidades superiores se o nosso corpo estiver danificado. Ponham em mente isso. A evolução espiritual mas a evolução também é vibracional, energética, física. O nosso corpo tem que evoluir junto com o nosso espírito. Não adianta deixar o corpo de lado. As pessoas, o corpo não serve para nada, voltará para o pó, né? E só o espírito que importa. Não, isso é mentira, não é? Você vai evoluir espiritualmente? Tudo bem. Só que se você morre e deixa seu corpo aqui, ele vai voltar, né, para o pó. Mas um dia você vai ter que resgatar e reconstituir o seu corpo para continuar a sua jornada na Terra e conseguir sair da Terra com o corpo. Com o corpo. Não é sem o corpo. Este é o paradigma, é uma das maiores mentiras que foram impostas para nós, nas religiões, na espiritualidade, e nós temos que romper esse paradigma. Tá? Jesus Cristo foi bem claro, né? A vida eterna e não a morte eterna. Mas a gente tem que buscar justamente esse prolongamento da nossa vida. O interesse do governo oculto é matar e dizimar a população. Ele quer que todo mundo morra, reencarna. Fique nesse ciclo de samsara, né, que os budistas falavam. Não é para ser assim. Nós temos que transcender. E para transcender, nós temos que descobrir quem nós somos. Quem nós somos. Fazer perguntas a si próprio, né? Exatamente. E eu digo a vocês, nós somos seres que vieram de outras dimensões para cá. E nós temos um compromisso aqui na Terra. Exatamente. Nós também somos seres dimensionais, nós também somos extraterrestres encarnados na Terra. Nós não somos seres humanos comuns, nós somos diferentes. Nós temos que entender isso. Nós temos que buscar esse autoconhecimento e despertar nossas habilidades, tudo aquilo que foi ocultado da nossa natureza humana, bloqueado em nós, para que a gente não pudesse ser quem nós somos. Então, muitas pessoas sentem uma saudade de um lugar distante, né? Querem voltar para casa, querem voltar para o mundo espiritual, mas não é, gente. Na verdade, nós viemos em missão para cá, temos um compromisso. Já ouviram falar dos 144 mil? São estes que vieram em compromisso para a Terra, vieram para fazer a diferença, vieram para ajudar a humanidade. E nós estamos vivendo como escravos, dominados e controlados aqui por esse governo oculto. Esquecemos que somos os 144 mil, os dimensionais encarnados na Terra. E os nossos amigos dimensionais, ou os seres divinos, estão do outro lado esperando a gente acordar para essa realidade. Esperando a gente despertar e agir. Porque a intervenção superior já se deu, somos nós aqui na Terra. Nós, os missionários, os dimensionais, os compromissados, que vieram para trazer o conhecimento, trazer a luz da verdade. E eles nos enganaram, eles nos aprisionaram aqui. E nós estamos aqui presos, morrendo, reencarnando, e não saímos do lugar. Exatamente. Estamos girando no carrossel, sentados no cavalinho, achando que estamos nos divertindo aqui. Eu quero ir embora com a sensação de dever cumprido. Exatamente. E não vamos sair daqui enquanto a gente não realizar nosso compromisso, nossa missão com a humanidade. É possível descobrir essa missão? É possível.
nesse desenvolvimento, nesse Cada treinamento. um tem sua habilidade. Exatamente. Né? São habilidades, são... Alguns têm mais de uma. Isso, são trabalhos. A nossa origem é cósmica, é galáctica. Nós não somos daqui da Terra. Nós viemos para esse mundo para justamente passar por uma experiência emocional também. Nós adentramos na raça humana justamente para passar por essa evolução terrena aqui. Porque é isso que vai nos impulsionar, inclusive num salto quântico evolutivo, nos níveis dimensionais de onde nós viemos. Nós vamos nos tornar seres universais, não mais dimensionais, é diferente. Mas para isso nós temos que levar essa experiência de 100% das emoções. Por isso estamos aqui. Como é que já está esse estudo com relação ao financeiro do futuro? Né? Porque estão falando tanto em trocas de moedas e aquelas coisas todas, governo oculto caindo, como ele vai ficar daqui para frente? Como é que vamos ficar com a moeda? Na história da humanidade, sempre existiu um sistema econômico. No princípio era um sistema de troca, de barganha, né? Sim. E haviam muitos grupos e civilizações que tinham um sistema de prosperidade, de abundância, sempre foi algo muito positivo. Tá? O dinheiro não é algo novo. Só que com a entrada desses governos ocultos, eles manipularam o sistema econômico mundial, deixando a humanidade, como eu expliquei, escrava através da economia e do dinheiro também. O sistema, né? Então o sistema econômico ele não é digno, ele não traz realmente uma evolução para nós. Ele é feito para escravizar. Os mais ricos ficam ricos, os mais pobres ficam cada vez mais pobres. É desnivelado. Não existe um nivelamento social e econômico. O que acontece? Existe um movimento, juntamente com a queda desse sistema oculto, né, dessa matrix, de uma implementação de um novo sistema econômico que vai trazer muito mais benefício para a humanidade, muito mais capacidade do ser humano prosperar. Tá? E esse benefício está vindo já, está sendo implementado. Tá? Guardem bem, né, esse nome, bônus dourado mercantil, ou dourado, tá? Essa tecnologia, vamos dizer assim, que vai ser implementada, tem a ver com essa implementação das moedas digitais, tem a ver com essa nova tecnologia que eles estão reconhecendo como blockchain, que vai trazer liberdade para o ser humano ser o seu próprio sistema financeiro, sem depender de seu próprio banco. Sem depender dos bancos, do Estado, das instituições, nada disso. Eles estão armando uma situação para que o sistema econômico mundial seja digital também. Só que as moedas digitais vão estar nas mãos do governo, do Estado, do banco ainda. E eles, na verdade, querem enganar a população com um falso sistema econômico mais uma vez, tá? Com as moedas digitais. Só que existe uma opção, que são as criptomoedas ou o sistema de blockchain, que o dourado, né, esse sistema dourado que será implementado, já está sendo trazido para a humanidade, vai trazer uma liberdade muito maior, independente desse sistema que está aí. Será um sistema paralelo. E nós estamos trazendo isso à tona nesse momento, tá? E vai ser muito importante para o futuro das nações. Existe toda uma riqueza, né, que foi roubada, furtada da humanidade. Nós não deveríamos passar necessidade, não era para existir miséria, fome, caos, doenças, nada disso. A humanidade já teria condições de ter um sistema igualitário, de riqueza, de prosperidade, de abundância, de tecnologias na área da saúde, da alimentação. E esse sistema econômico, essas riquezas do passado que foram escondidas de nós, vão ser distribuídas, né, num nivelamento social. Tá? Isso tem a ver com ouro, tem a ver com outras tecnologias também. Então existem algumas ramificações de alguns governos que estão atuando para essa transição, porque alguns grupos que eram também do governo oculto perceberam que devem atuar agora para um caminho do bem. Do bem. Eles viraram a casaca, vamos dizer assim. Quer dizer, todo mundo pode mudar, né? Algumas facções, poucas, mas algumas estão já atuando para colaborar com o ser humano e favorecer a evolução da humanidade aqui na Terra. Mas são poucas, tá? E essas poucas facções, desses grupos, né, que ainda estão no governo, estão também recebendo orientações, estão tendo parcerias com alguns grupos superiores que estão infiltrados aqui para ajudar a humanidade já. Então tudo vai mudar, o sistema econômico vai mudar, educacional, as religiões, todo o sistema, inclusive de leis, né, vão ser transformados, essa roubalheira na política, tudo isso vai acabar. Tá? Não vai ter mais o que esconder. Tudo que está oculto será revelado.
Eu tenho visto muitas coisas aí e tem coisas que chocam, né? As pessoas. A gente pode, aos poucos, ir mostrando, né? A gente tem que buscar a verdade. A verdade. Não podemos ficar vivendo em mentiras mais. Por isso que é importante unir a espiritualidade com a ciência. Com a ciência. Porque se você fica só no misticismo... Não adianta, é o material com o espiritual. Sim, por isso que eu digo, temos que buscar agora os níveis dimensionais. Tudo pode ser comprovado cientificamente. O formato da Terra nós comprovamos cientificamente. Essas pesquisas da origem da humanidade também vamos provar cientificamente. A história da humanidade também, das religiões. Tudo isso é passível de descoberta. A origem da humanidade que se deu aqui no Brasil, na Amazônia, será revelada também. Uma grande civilização que está oculta na Amazônia, chamada Ratanabá. Esse patrimônio do Brasil, né? Essa antiga civilização, essa grande cidade que era até escondida, a capital do mundo na época, ela está oculta. E não existe nenhuma grande civilização antiga com tamanha riqueza de conhecimento, tecnologia e benefícios para a humanidade como Ratanabá. Então nós de Dáquila descobrimos a localização dessa cidade e vamos apresentar ao mundo em breve. Tá? E todos os benefícios relacionados a ela. Por favor. É o nome Abrindo a Gaveta, a verdade sendo colocada na mesa, as cartas na mesa. Aqui mostra, né, que a Mãe Terra estava muito triste, né? E foi feito um apelo a essa união toda desses amigos de fora para nos ajudar, porque ultrapassaram os limites. Aqui mostra. Isso é a verdade, confirma, não é? Sim. Impressionante, as cartas estão mostrando. Não, aí, o baralho do sol é uma coisa impressionante. Só não vê quem não quer, né? É isso exatamente. Aí. Inclusive, deixa eu até falar, aqui é um programa Abrindo a Gaveta, então aqui só tem verdades, as verdades secretas reveladas. Esse grupo de pessoas que está vindo para nos ajudar, que tem nos ajudado, já pode ser dito alguma coisa que tem aí um futuro próximo? Eles estão já entrando em parceria com alguns grupos, né? Aqui no Brasil, principalmente, já são mais de 20 anos que eles já estão orientando, trazendo informações, conhecimentos para preparar a humanidade para o que virá. E com certeza... O Dáquila já foi falar com o Bolsonaro? Bolsonaro, vamos ouvir, tá? A Dáquila pesquisa, tá bom? Vamos falar e colocar as cartas na mesa. Vem aqui, vamos conversar e mostrar as coisas que estão acontecendo no oculto. Mas eu acho que muita coisa ele já está sabendo. A gente está aberto à parceria para todos, né? A gente não tem, em Dáquila, a gente não tem um cunho assim político, né? A gente está aberto a todas as parcerias. Exatamente. Inclusive, nós precisamos de um bom governo. Exato. Para que essa distribuição seja feita corretamente. A gente é uma associação independente, nós não temos vínculos com organizações, partidos políticos, religiões, nada. São pesquisadores em busca da verdade, independente se você tem a crença A, B, C, ou a filosofia ou a ideologia X ou Y. Chegará o momento em que todos vão ter o entendimento da verdade. Então os enganos por trás das aparências, né, que construíram para nós, nessa Matrix, vão cair. Os véus serão derrubados, né? Sim, então é isso que a gente tem que entender. Já está sendo. Por mais que existam ainda diferenças de pensamentos, de linhas, de ideologias, de filosofias, de crenças religiosas, e até mesmo de descobertas científicas que são enganos para a humanidade, tudo isso será organizado em todos os sentidos, né? Então, na verdade, é uma formatação, uma reformatação, né, de um sistema, né, de um conhecimento. Está resetando e fazendo um novo download, exato, né? É como se fosse um computador que fosse reinstalado, tudo de novo. Então a gente precisa resetar e começar um novo entendimento com clareza baseado na verdade. E o que você teria para falar mais sobre a Dáquila Pesquisa? Como que ela surgiu? E eu sei como foi perseguida, como foi atacada e hoje está sendo reconhecida. Sim. Dáquila Pesquisas iniciou, né, com o Assustou muita gente, né? Começou lá atrás com o Urandir Fernandes de Oliveira, que ele começou nessa parceria, né, com os nossos irmãos, amigos aí, e ele veio sozinho, realizando um trabalho. Realmente, ele foi muito perseguido, difamado pela mídia. Infelizmente, as pessoas acreditaram na mídia, né, e foram enganadas, né, infelizmente. Eu também fui enganado no começo. Quando eu fui pesquisar e buscar entender o que era aquele trabalho, eu quebrei a cara, porque eu vi quantas mentiras haviam sido colocadas em cima desse grupo, né? E eu provei por mim mesmo, pela minha experiência, a veracidade, né, das coisas que aconteciam lá.
e o conhecimento que eles passavam. Então hoje tudo já está transformado. Dáquila Pesquisas está avançando, evoluiu muito e já conseguiu despontar aí nas descobertas, né, nas tecnologias, no conhecimento, nas parcerias. E nós estamos caminhando de mãos dadas com muitos grupos, né? E o Urandir hoje é reconhecido mundialmente, né? Recebeu vários prêmios aí esses últimos anos. Com o mesmo sentimento de evolução. Exato. Né? E esses grupos que fizeram o favor de perseguir o Dáquila, né, agora estão aí invisíveis, né? Não tem evidências, não estão sendo reconhecidos de nada. Estão morrendo, né? Os ufólogos aí, que sempre fizeram questão de perseguir o trabalho de bem, né, que nós realizávamos. Então a verdade vem à tona. E a verdade liberta, né? Liberta. Então, eu falo, a verdade me liberta. Mas mesmo aqueles que atiraram pedras, né, nesse grupo, nessas pessoas de bem, serão beneficiados pela bondade desse grupo, pelas descobertas. O benefício que estamos trazendo é para a humanidade inteira. Mesmo para os inimigos, né? Mesmo para aqueles que perseguiram. Mas o inimigo, ele mesmo vai ficar tudo muito pequeno para ele. Eles são inimigos de si mesmos, né? Sim. E vão colher os frutos da sua semeadura. É assim que funciona. Tem alguma coisa que você possa dizer sobre esse futuro próximo? Se eles vão aparecer para a humanidade, se eles vão aparecer rapidamente, ou tem um processo ainda demorado? Os dimensionais que estão encarnados, nós temos esse compromisso na Terra, despertarmos uma massa crítica, ou melhor, uma massa crística de pessoas que se reúna, desperte realmente e esteja atuando com seus compromissos aqui na Terra. Enquanto as pessoas estiverem adormecidas, eles respeitam também a evolução da humanidade, né? Porque muitos não estão preparados para essa intervenção direta. Então eles vão atuar com pequenos grupos de pessoas, estabelecendo parceria com essas pessoas para que estes se tornem representantes deles, para que possam atuar com a assessoria por trás. A princípio vai ser assim. Depois, com certeza, nós teremos uma revelação maior e eles vão se apresentar sim para a humanidade. Todos vão saber a verdade. E a gente tem procurado trazer a verdade. O caminho não é fácil para a gente, né? Não, não é. É muito sofrimento. Não é fácil, nós não. passamos por situações assim muito difíceis com as pessoas, e as pessoas questionando, parece que somos loucos, né? E agora a verdade está vindo à tona. Os loucos, né, são aqueles que visualizaram, são os visionários do caminho, né, que enfrentaram as dificuldades, né, que quebraram os paradigmas, os destemidos, né? Somos os destemidos. Romperam os bloqueios que a sociedade, que o sistema impôs para nós. São os diferentes, os corajosos, né, os vencedores, aqueles que chegaram lá, aqueles que superaram tudo, né. Então estes têm a frequência da pureza, né, a frequência da vitória, aqueles que vão realmente conseguir as vestes brancas que está na Bíblia, né. Está na hora de todos despertarem, está na hora da gente encontrar o caminho de retorno para casa. Mas antes de nos reencontrarmos com os nossos amigos das estrelas, né, nós temos que fazer a nossa parte aqui. A gente tem que sair desse ranço religioso de só esperar ajuda, esperar a salvação. Também tem aí o vitimismo, né? Vitimismo, Ou Fala um pouquinho do vitimismo. Porque as religiões criaram esse condicionamento na gente de que a gente não é nada, que a gente é fraco, que a gente tem que ser salvo, que o cara morreu para nos salvar. Não, gente, não é. Ele veio resgatar nossa consciência. Ele veio relembrar quem nós somos. Porque quando nós chegamos aqui no passado, exatamente em 4004 a.C., nós passamos um tempo aqui e perdemos nossa memória cósmica. Sim. Devido à densidade da Terra, os 144 mil dimensionais que desceram, esqueceram e perderam a consciência. Desencarnaram, perderam o corpo que eles tinham, extraterrestre, reencarnaram na raça adâmica, na natureza humana, como nós estamos até hoje aqui. Ele veio para nos resgatar e despertar para o caminho de retorno, tá? Mesmo estando aqui nessa genética adâmica que nós estamos. Porque se nós conseguirmos evoluir com este corpo, nós vamos dar um salto quântico. As religiões tentaram colocar os dimensionais como seres inferiores, para que a gente ficasse submisso e nos sentindo sem o poder pessoal, dependentes. Então a gente tem que despertar para a responsabilidade que nós temos de assumir o controle da nossa própria vida. Nós somos deuses. Nós vamos salvar a nós mesmos. É o que eu falo, eu sou. Isso. Eu sou em mim, é Deus em mim.
Lembrando que nós temos que unificar, né, os 3 pilares. Não basta só a gente buscar prosperidade sem cuidar dos relacionamentos, sem cuidar do corpo, da saúde. Lembrando que a saúde, gente, física do corpo está totalmente relacionada à prosperidade também. A grande armadilha que eles criaram foi sabotar o nosso psicológico, o nosso emocional, através da saúde também. A gente tem que entender isso, não são setores separados. Tem gente que só cuida da saúde. Pode ver, tá cheio de atleta, cheio de nutricionista, cheio de pessoas falando de vida fitness, né? Mas não cuida do emocional, não cuida do espiritual. Tem gente que só cuida do espiritual ou do psicológico, de terapias e não cuida do corpo. O corpo está jogado, não tem saúde, se alimenta mal, não faz exercício. A gente está fragmentado, nós estamos vivendo uma vida incoerente. O eu sou é corpo físico, corpo de luz ou espírito, emoções, mente e alma. Ou seja, você tem que se integrar por inteiro. Não podemos negligenciar o corpo. Trabalhar o seu pensene, né? O pensamento e o sentimento. E o corpo. E o corpo, a matéria, né? Exatamente. Esse é o grande paradigma, Samantha, que eu queria, acho que estou até insistindo nisso, né? Porque a gente foi condicionado a negligenciar o corpo. Então vamos dar um cuidado maior agora para nossa saúde. Quais as dicas, né? assim, principais que você teria para dar? É não ingerir toxinas, produtos químicos, né? Não ingerir alimentos que trazem um metabolismo mais lento na gente, como carboidratos, muita fritura, né? Alimentos industrializados, conservantes, corantes, acidulantes. Refrigerante nada, né? É bom evitar, porque assim, nós temos que buscar uma alimentação orgânica, mais saudável, que nos faz nos manter vivos. Quanto mais vida, quanto mais movimento, quanto mais saúde, mais energia. E quanto mais energia, mais vibração. Quanto mais vibração, maior é a minha frequência. Quanto maior a minha frequência, mais próximo do casal criador eu estou, ou de Deus, né? Eu estou vibrando numa frequência superior. Se eu não cuido do corpo e detono a minha saúde, automaticamente o meu emocional vai cair, meu mental vai vibrar numa frequência baixa e eu não vou conseguir me conectar com as frequências superiores. Então é um conjunto, é uma trindade. Corpo, mente, espírito e alma, né? Nosso eu superior, para ele se manifestar e entrar em contato conosco, nós temos que cuidar dos nossos veículos. Nossa mente, nossas emoções, nosso corpo físico. Não podemos esquecer disso. Tá vendo, gente? Alguém perguntou sobre o Santo Graal, né? Uhum. O Santo Graal está relacionado a este conhecimento da vida eterna. Jesus Cristo, juntamente com Maria Madalena, os apóstolos na época, tinham esse conhecimento para prolongar a vida. Era isso que eles ensinavam. Existia todo um conhecimento que era possível desenvolver um treinamento, um desenvolvimento, que era justamente a busca da imortalidade, do rejuvenescimento, que todos os povos buscavam. E o Santo Graal, existia realmente um cálice de ouro, forjado a ouro, e algo era ingerido pelas pessoas. E eles tinham esse segredo do Santo Graal, que era um conhecimento. Por isso que depois que Jesus Cristo foi embora, juntamente com Maria Madalena e alguns apóstolos, né, esse conhecimento se perdeu. E as sociedades secretas, até mesmo, tanto na tradição ocidental como oriental, buscavam encontrar esse segredo do prolongamento da vida. Então por isso fizeram várias guerras santas, por isso que vários grupos secretos foram criados, sociedades secretas, né? Maçonaria, principalmente, sempre buscou, juntamente com a tradição dos templários, a própria Igreja Católica Apostólica Romana também buscava esse conhecimento. Porque, como eu falei, esse governo oculto que está por trás dessas facções buscava também prolongar a vida deles, mas também através da ingestão do ouro, esse prolongamento da vida. Por isso que eles buscavam minerar e buscar explorar o ouro em toda a terra. E deram tanto valor ao ouro, né? Então a gente sabe que tem muito conhecimento que está oculto, né? Estão perguntando sobre o quê? Sobre as estrelas? Sobre o Bilu também? Pelo que parece, são projeções holográficas de alguma coisa que está aí, sendo projetada no céu. Nossa. Sobre o Bilu, né? Nosso amigo, ele é um parceiro, né, das 49 raças, dos dimensionais, e ele vem trabalhando em prol da humanidade já há milhares e milhares de anos, né? Ele foi muito conhecido por nós no passado e agora está aí de volta, orientando as pessoas, né, trazendo muito conhecimento, e deixou uma mensagem para a humanidade há mais de 10 anos, né, que ele disse em frente às câmeras de televisão da TV Record. Poucos escutaram a mensagem dele, né, que foi: busquem conhecimento.
As pessoas deram risada, né? Acharam que ele estava zombando, brincando, que era tudo uma coisa ali de brincadeira, mas na verdade não. Era uma coisa muito séria. E agora a gente está percebendo o valor daquela frase, da mensagem que ele deixou para a humanidade. Busquem conhecimento, porque vocês não sabem de nada. Conhecimento verdadeiro, vocês não tiveram acesso ainda. Então, as mentiras precisam ser desmascaradas, virem à tona, para que o verdadeiro conhecimento retorne. Mas para isso a pessoa tem que sentir, né? E nós estamos buscando o conhecimento, buscando a verdade, né? Seguimos as orientações do Bilu e com certeza aí, quem sabe, né? Um dia ele volte, se apresente e revele quem ele realmente é. Estudem muito, gente. Pesquisem, né? Mas está tudo aí já na mesa. Na verdade, já está tudo sendo esclarecido, né? É o que nós dissemos. O mais importante é a gente buscar o conhecimento, nos conhecer, realizar nosso compromisso aqui na Terra e buscar o nosso desenvolvimento mental, espiritual e físico. É o amor, combatendo os ratos e as cobras, né? Pois é, para combater os ratos e as cobras, né, nós temos que fazer a nossa parte. Como diz um grande amigo meu, né, a onça está bebendo água, a cobra está fumando e o cão está chupando a manga. É, né? Adorei sua visita, espero que você tenha gostado de estar aqui, que possa trazer mais informações, porque aqui eu estou abrindo a gaveta para o que é verdade, porque eu sei que isso é verdade. Então estamos abertos aí para a parceria de todos. O meu canal, Rafael Hungria, no YouTube, né, busca a unificação dos conhecimentos. Né? A gente está buscando a parceria com todos aqueles que estão em busca da verdade. Não importa a linha de pensamento. Mas estamos juntos nessa. A intenção em buscar uma melhora, tá? Em transformar o mundo e mudar esse sistema. Isso que importa. Juntos somos muito mais fortes. Podem contar comigo. Estamos de mãos dadas aí, sempre que precisar, em parceria. Obrigado. Valeu, muito obrigada, viu, pela sua presença, meu irmão. Sempre em frente, em busca de conhecimento. Vamos chegar lá.